Bom dia, pátria amada Brasil, a você, meu amado e minha amada, o meu abraço, Deus te abençoe. Hoje, 1º de abril de 2026, quarta-feira, já foram-se 3 meses do ano e o Brasil está andando para trás na administração política. Mas Deus é bom, tenho aqui uma palavra de Deus para você. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus: Não recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria ou oportuna. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 6, vai falar dessa apostasia, que é o nosso assunto aqui, e o homem da iniquidade, que é o anticristo, do 7 ao 12, é o caráter do homem da iniquidade, nós vamos entrar ainda nesse assunto e sua derrota. Do 13 ao 17, a ação de graça e a exortação que Paulo faz a todos nós, como é de costume, tá certo? Vamos aqui ao versículo 5 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim: Não recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Paulo está fazendo aqui uma pergunta, eu vou dizer assim, uma pergunta em forma de afirmação. Assim, buscando nos ensinar sobre as coisas a respeito da volta de Cristo, da apostasia e da ação do anticristo no mundo, que esse é assunto que Paulo trata muito bem, porque o próprio Jesus falou sobre essas coisas e Paulo desenvolve a sua teologia baseado no que Jesus ensinou, porque ele se converteu e conheceu Jesus, tá certo? Então, assim, o assunto da segunda vinda e a respeito do nosso Salvador e o ensino foi coisa fundamental para os irmãos de Tessalônica e para nós que cremos em Cristo Jesus nos dias de hoje, porque a palavra de Deus é atualizada para hoje. Então, esse assunto ele foi muito bem tratado por Paulo lá com os irmãos de Tessalônica. Ele vai dizer: vocês não estão se recordando não que eu costumava dizer a vocês, ensinar essas coisas a vocês? Então Paulo ele remete isso aquilo que ele havia ensinado a respeito de que muitos abririam mão da fé, apostatariam da fé, mentiriam, negariam Jesus. Então ele ensinou sobre isso e ele está aqui lembrando aos irmãos. É interessante porque ele teve presente e ele tratou esse assunto de uma forma muito graciosa, tá certo? Então ela chega até nós também e Paulo vai estar escrevendo isso, dizendo: olha, eu não mudei de opinião não, aquilo que Cristo me ensinou e eu ensinei a vocês continua sendo verdade. Ou seja, preste atenção, porque eu já falei sobre isso, o anticristo está no mundo e ele vai agir no meio da igreja, tá certo? Eu estou dizendo isso, mano, para que a gente possa pensar sobre essas coisas, tá certo? Eu vou dizer aqui só uma característica do anticristo, que o anticristo se manifesta através de pessoas, ou de um líder, ou de uma religião, de um segmento filosófico, sei lá o que for, mas assim, uma das características do anticristo que se manifesta através dos que são apóstatas, que negam a fé, é, é dizer que Jesus está demorando muito e ele não vai voltar. Isso é uma característica dos anticristãos, tá certo? Amém? Agora, a promessa foi feita por Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo, vou ler aqui do 1 ao 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, não fique perturbado, credes em Deus, crede em mim, que Jesus é Deus também. Ele disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se fosse assim, se não fosse assim, eu vos teria dito. Ou seja, se não tivesse morado, me dizer. Mas ele disse que há. Ele diz: Vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for, ele já foi, certo? Ressuscitou e foi. E vos preparar lugar, os lugares estão preparados. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, essa promessa é graciosa. Então, Paulo está recomendando isso aos irmãos de Tessalônicas e a nós, de que haveria alguém que estaria ali apostatando da fé, negando a fé, apesar de ter aprendido, ouvido, entendido, estaria negando a fé e dizendo coisas que Cristo não disse nem ensinou. Amém? Então, o versículo 6 vai continuar, aí o versículo 6 diz assim: E agora sabeis o que eu detém.
Quando Paulo expressa essa afirmação de que o detém, a gente pode pensar que havia algo naquele contexto que detinha essa ação do anticristo ali, estava agindo, uma autoridade, no Império Romano, alguma coisa nesse sentido, poderia haver alguém que pudesse deter esse plano pleno do anticristo. E Paulo vai dizer assim, agora sabeis o que o detém. Ou ainda se a gente pode pensar, é a igreja que está presente aqui, a igreja é aqueles que pregam, que creem em Cristo, têm a fé genuína, pura em Jesus. Essa é a igreja de Cristo, tá certo? Então, havia algo que estaria retendo, assim, essa tendência e essa ação natural, óbvia, da ação do anticristo, do homem do pecado, que é o anticristo do mundo, tá certo? Então, Paulo vai estar nos ensinando isso, que nos faz entender que parece que há uma retenção para que a ação dele não fosse tão instantânea e poderosa naquele momento. Nós podemos pensar isso e entender isso, porque Paulo está recomendando, dizendo, agora sabeis o que o detém. A igreja que está aqui, amém. Naquele contexto de Paulo, era alguma autoridade que estava ali, conseguia fazer isso assim? Amém. Podemos pensar isso também, por conta da transliteração da palavra, quando vem do grego para cá, o verbo vai estar assim nesse sentido, tá certo? Mas nesse sentido, a manifestação do anticristo, ela foi adiada. Nós vamos entender que ele está colocado numa condição futura, muito embora ele se manifeste a cada momento, a cada instante na história, através de pessoas que são perversas, que são más. Nós podemos dizer no contexto atual, muita gente má, e o diabo está se manifestando, é a ação do anticristo, através de sistemas governamentais maléficos, perversos, que matam pessoas, estupram mulheres. Assim, vou só dizer aqui um detalhe, isso aqui é um adendo, tá certo? Você sabia que lá no Irã, se uma pessoa se converter a Cristo, a fé cristã, e essa pessoa for uma mulher e ela for virgem, olha o que é que os canalhas fazem. Porque na ideia deles, eles não podem matar uma virgem. Não pode matar ninguém, rapaz. Sabe o que é que eles fazem? Se uma jovem virgem se converter a Cristo no Irã, eles estupram a jovem e depois matam. Porque para eles não podem matar uma jovem virgem. São canalhas, assassinos. Você precisa pensar nisso e a igreja está aqui. Por isso é a ação do anticristo. Mas, estou dizendo no contexto nosso, a ação do anticristo, o governo socialista, marxista, comunista, é a ação do anticristo. No mundo inteiro atual, e nós precisamos saber disso. Mas, amados, ele ainda é detido pelo Evangelho, por nós que estamos aqui pregando a palavra da verdade. Mas o versículo, quando Paulo diz isso, nós precisamos entender isso, que a ação plena do anticristo, ela vai sendo adiada, mas ela vai acontecer um dia plenamente, porque a Bíblia ensina isso, já falei aqui sobre isso, posso voltar, porque o assunto é atual sempre, mas hoje, vamos aqui seguindo o texto, que o versículo 6 de 2 Tessalonicenses 2 diz, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha, se Paulo tinha conhecimento de alguém que detinha naquele contexto para que o anticristo fosse manifestado plenamente, mas ele também, ou por conhecimento ou por revelação, ele está aqui nos ensinando que a corrupção moral e a fé cristã, a fé em Deus, ela vai ser tão abalada e pessoas vão abandonar, apostatar dessa fé e ter uma corrupção moral tão grande que aí vai ser assim, a ação do anticristo vai vir de uma forma avassaladora, porque dentro desse contexto Deus vai tirar a sua igreja. Nós vamos ver isso na sequência dos vídeos. Eu espero que você possa ter paciência de ouvir, para que Deus possa te abençoar. Amém? Estou dizendo a você que Paulo vai estar dizendo que ele será revelado numa ocasião própria, numa ocasião oportuna. E nesse sentido, isso vai se multiplicando, cada vez mais se aproxima a vinda de Cristo, o pecado vai aumentando mesmo, porque a tendência do mundo é continuar fazendo mal, e Deus e o anticristo realmente manifestará-se ainda futuramente de uma forma plena. Amém? Olha, essa tendência é que haja assim, a tendência para isso, na visão que Paulo está nos passando, é que haja um governo central, um governo sociopolítico religioso, que o poder do anticristo vai estar centralizado através disso aí, e estabeleça o seu projeto maligno, porque isso está previsto na Bíblia, vai acontecer,
Deus não vai impedir, porque Ele já disse que vai acontecer, você precisa crer. Amém? Olha, e essa coisa começa a ficar mais assim, mais pesada, no final do século III para o início do século IV, quando Constantino, imperador romano, diz que se converteu. Eu digo que ele não se converteu, ele era um político, como os políticos safados do momento fazem também, vão para a missa, vão para culto, mas não se converte querendo enganar e não deixe se enganar. Constantino disse que se enganou. Foi bom os irmãos receberam as terras de volta e tal, mas ele disse, olha, pode adorar tudo que você quiser. Quem é seu Deus? Não, meu Deus é essa pedra. Pode adorar a pedra. Não, meu Deus é esse ventilador. Pode adorar o ventilador. É assim. Liberou geral. Amém? Então, Constantino disse que se converteu. E ali começa a desgraça. Sabe por quê, irmão? Porque até o século III, a igreja tinha a seguinte definição: Igreja Católica Apostólica. Católica significa universal, então era a Igreja Universal dos Apóstolos, ou seja, a igreja no mundo inteiro dos apóstolos, como Jesus mandou pregar e ser. Amém? Então, essa Igreja Católica Apostólica, ela funcionou até o final do terceiro século. Quando Constantino se converte, isso aqui é história, tá certo? E tem lá o Concílio de Nicéia, a desgraça começa porque aí entra, nesse momento, entra o romanismo no meio, aí começa a Igreja Católica Apostólica Romana do terceiro século. Igreja Católica Apostólica é a igreja formada pelos apóstolos do primeiro ao terceiro século, ensinando o que Jesus ensinou, pregando o que Jesus pregou. Amém? No terceiro século, Constantino é um pseudo-crente, ele abre essa condição e coloca aí, entra todo o poder do Império Romano. Você não vê como é que o Papa se veste, não? A indumentária é a característica dos imperadores romanos. Aí entra a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí o couro comeu, e isso é um lugar cheio para o anticristo atuar. Porque não tem mais a Igreja Católica Apostólica, baseada nos ensinos dos apóstolos, que aprenderam com Jesus. Tem agora a Igreja Católica Apostólica Romana misturando o ensino dos apóstolos com o ensino do Império Romano, com interesse religioso e sociopolítico, e isso é um prato cheio para a ação do anticristo, tá certo? Estou dizendo isso, não estou condenando religião nenhuma, mas eu tenho convicção de que o anticristo ele vai agir no mundo através de um poder político-religioso, e um poder político-religioso que centraliza um poder em uma só pessoa. Isso é uma característica do anticristo. É sério? É sério. Cristo não chamou pessoas para se prender e ser dominada por outros, não. Cristo nos chamou à liberdade. Amém? Estou dizendo isso, amado, porque o apóstolo Paulo, ele nos dá esse ensino e ele vai compreender isso mesmo, de que o anticristo está retido, ele vai sendo retido. No terceiro século a coisa abriu as portas. Ou foi necessário haver a reforma no século 17 e nós precisamos fazer a reforma da reforma de novo. Eu sou um dos que prega a Bíblia pela Bíblia, tá certo? E não abro mão da verdade, e a Bíblia é palavra de Deus absoluta, plena, total. Tem coisa que é história, mas aprendemos com ela, coisa que já passou, que já aconteceu, tem coisas que estão acontecendo, tem coisas que irão acontecer, e ela é plena, palavra de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Olha, um governo central, isso é o lugar propício para a ação do anticristo, tá certo? Então as igrejas não têm um poder central? Tem, Jesus. Nós somos a Igreja de Cristo no Brasil, mas a cabeça dessa igreja é Cristo. Há que todas as igrejas evangélicas pudessem compreender isso. Tem uns aí que querem se vestir de chefe, né? Ô Jesus, é porque eu lembrei de uma coisa aqui do Ceará, não vou dizer não, porque você vai se escandalizar. Misericórdia, Deus. Mas deixa eu encerrar lendo aqui Apocalipse, capítulo 13, versículos 5, 6, 5 e 6, que diz assim. Eu vou ler o 5, 6, depois o 16 e o 17, tá certo? Que diz assim. E foi-lhe dado uma boca para que proferisse grandes coisas e blasfêmia. E disse-lhes, e deu-lhes poder para agir por 42 meses. Tem uma ideia aí. E abria a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. 16 e 17 diz assim. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, sejam postos um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Versículo 17.
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que o versículo seguinte vai ser que é 666, tá certo? Aqui tem toda uma revelação do anticristo, a ação do anticristo. Estou lendo isso aqui, amada, porque o anticristo vai governar plenamente no mundo. Ele ainda está retido. Desde abrir uma porteira muito grande no terceiro século. E aí ele vem de lá para cá, trabalhando, e continua trabalhando. Eu digo para você, sem medo, hoje ele trabalha através do sistema socialista, marxista, comunista, terrorista, corrupto e ladrão. Ele age através desse sistema que, infelizmente, está governando o Brasil. O cristão precisa saber disso. Porque senão você vai estar do lado do anticristo pensando que está adorando a Jesus e não está. Não confunda uma coisa com a outra. Não estou falando de política, estou falando de governo de Deus. Eu pertenço a Deus. Mas sei que no mundo tem governos que pertencem a Deus e tem governos que não pertencem a Deus. E a Bíblia nos ensina lá em Provérbios que quando o governo é mau, o povo sofre, geme. E quando o governo é justo, o povo se alegra. Deus te abençoe e que a tua vida seja direcionada por Jesus e você entenda a diferença entre o governo de Cristo e o governo do anticristo, que também será pleno o governo de Cristo na terra, porque ele é Senhor e é Rei e reinará plenamente. Deus te abençoe e te guarde, te faça entender a verdade já revelada na Escritura, que é Jesus Cristo, e você esteja liberto aí das garras do mal, porque ele engana, e engana através de religião, através de sistemas de governo, através de esquemas montados e tal, porque Cristo é a verdade. Que o Senhor te abençoe, abençoe o Brasil e nos abençoe em nome de Jesus. Olhe, para cristão não existe dia da mentira. Isso é mentira coisa do diabo. Para cristão existe a verdade pela verdade e a verdade sempre a verdade em Jesus Cristo. Amém.